Incêndio em casa e padaria em Connecticut deixa 13 brasileiros desalojados. Na Flórida, caminhoneiros imigrantes anunciam boicote que pode afetar abastecimento de mercados. Estudo alerta para os males da falta de imersão bilíngue nas escolas públicas do país. Cidade de New York está cedendo a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano e pode favorecer inundações. E Boston, em Massachusetts, revela a identidade visual local para a Copa do Mundo Masculina de 2026. A maior festa do futebol do mundo deve atrair aqui para Boston mais de 450 mil visitantes. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com uma notícia sobre a nossa comunidade em Connecticut. Um incêndio em uma casa deixou 13 brasileiros desabrigados e atingiu parte de uma padaria que fica em uma cidade do estado. Ninguém ficou ferido, mas houve muitos danos materiais. A padaria vai ficar fechada por 2 semanas e as famílias de brasileiros estão à procura de abrigo. Estas são as marcas do incêndio que começou depois das 10 da noite de segunda-feira em Danbury, Connecticut. Há bastante destruição, tanto na casa quanto na padaria. Devido à intensidade do fogo, a lateral da padaria que está próximo à casa queimou um pouco. E aí muita fumaça entrou no nosso recinto. Nós tivemos que chamar, obviamente, a vigilância sanitária para fazer uma avaliação. E dentro da avaliação deles, fomos interditados por 2 semanas. Ou seja, estamos fazendo a higienização, toda a limpeza interna. Houve algum estrago devido ao excesso de água usada pelo Corpo de Bombeiros, mas dentro de 2 semanas voltaremos mais forte. Pedro contou ainda que ninguém estava trabalhando no local na hora do fogo. Já a casa ao lado, todas as pessoas estavam dormindo. Elas foram salvas porque tiveram ajuda. Devido a um bom samaritano que passava, e entrou na casa e despertou todo mundo, chamou a atenção. Todos saíram ilesos do incêndio, não houve perdas de vidas, mas houve perda material. Os bombeiros levaram quase 1 hora para controlar as chamas e estão investigando a causa do incêndio. Não houve mortos nem feridos. O local está interditado. 13 brasileiros que moravam nessa residência estão desabrigados. Na Flórida, a polêmica lei anti-imigração assinada pelo governador Ron DeSantis continua provocando reações. Desta vez, caminhoneiros imigrantes estão convocando um boicote contra o estado em protesto à nova regra que entra em vigor no dia 1º de junho, como nos mostra a repórter Carla Marinho. Este vídeo divulgado nas redes sociais mostra as prateleiras vazias de um supermercado. A falta de mercadoria seria resultado de um boicote de caminhoneiros imigrantes que abastecem o estado, em protesto à nova lei anti-imigração ilegal do governador Ron DeSantis, que vai entrar em vigor dia 1º de junho. De acordo com a Federação para a Reforma da Imigração Americana, aproximadamente 4 milhões de estrangeiros moram na Flórida. A cada grupo de 5, um é imigrante. Eles representam 20% da população do estado. Desse total, pouco mais de 770 mil são ilegais. A preocupação é que a rigidez da nova lei, que proíbe a contratação de imigrantes sem status legal, possa prejudicar a economia com a redução da força de trabalho em áreas essenciais para o estado, como o turismo, a agricultura e a construção civil. Realmente há uma preocupação, desses setores. Claro que isso não significa dizer que a lei esteja fazendo alguma coisa que não seja correta no caso da legalidade realmente propriamente dita. Com a nova lei, vai trazer uma certa temeridade para as pessoas que estão ilegais e que trabalham no setor agrícola. Então, existe um certo receio, de haver uma redução da mão de obra. A lei anti-imigração ilegal também reprime o transporte de imigrantes indocumentados para a Flórida, invalida a carteira de motorista emitida para imigrantes ilegais e exige que os hospitais reportem a situação imigratória dos pacientes. O que ocorre, infelizmente, nos Estados Unidos é que há uma necessidade profunda, na verdade, de uma mudança nas leis de imigração, uma reforma imigratória que infelizmente não sai do papel, na verdade, nem foi colocada realmente uma mudança substancial no papel,
que deveria prezar por determinadas áreas que carecem realmente de mão de obra, como é o setor agrícola, né? Agora uma notícia da fronteira sul. Uma menina de 8 anos morreu em um abrigo de imigrantes sob custódia da alfândega e proteção de fronteira aqui dos Estados Unidos. O caso aconteceu em Harlingen, no Texas. O governo informou que uma criança teve uma emergência médica. Pois é, olha, a menina do Panamá entrou aqui nos Estados Unidos com a família de forma ilegal pelo Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México. Segundo a família, a menina nasceu com problemas cardíacos. Ela realizou uma cirurgia 3 anos atrás e hoje em dia vivia normalmente. A morte da criança ocorre dias depois da morte de um outro adolescente hondurenho que estava desacompanhado e também sob custódia do governo em um abrigo da Flórida. Depois do intervalo, tem reportagens sobre iniciativas de implementar ensino bilíngue em todas as escolas públicas do país para evitar que alunos imigrantes se sintam deslocados. E no Giro de Notícias, o flagrante de um impressionante acidente em New York que feriu um motorista de 16 anos e matou uma jovem de 14. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com um recado para a nossa comunidade. O governo brasileiro publicou uma medida federal que vai tributar quem ainda tem residência no Brasil e investimentos no exterior. A ideia é ampliar a receita das pessoas que têm dinheiro em diferentes lugares, como paraísos fiscais, por exemplo, e compensar parte da perda arrecadatória com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Quem explica toda essa história para a gente é a Eloá Urazen. O leão está com fome e tem suas garras voltadas para aqueles com investimentos estrangeiros. Uma medida provisória assinada pelo governo Lula instituiu uma tributação de rendimentos de aplicações financeiras no exterior, entidades controladas e trusts. Segundo o texto da regra, os ganhos de até R$6 mil ficarão isentos de cobrança. A alíquota sobre rendimentos entre R$6 mil e R$50 mil é de 15%. Acima de R$50 mil, o imposto cobrado pela Receita será de 22,5%. Eu acho que o texto está super bem escrito, acho que ele cobre grande parte das preocupações que os contribuintes tinham, até com relação à interpretação que a Receita Federal dava a alguns eventos de liquidação, redução de capital, entendendo que isso tudo estava sujeito a tabela progressiva do imposto de renda de 27,5%, que é a alíquota máxima, e ele equipara a forma de tributação do rendimento financeiro no exterior à tributação do rendimento financeiro no Brasil. É uma medida provisória feita com bastante cuidado, ela tem diversas, além de trazer segurança jurídica, ela também possibilita eliminar uma outra distorção, que é a questão do custo de investimento, que você é obrigado a declarar o seu custo de investimento no Brasil em reais. E muita gente mandou dinheiro para o exterior com custo com real, ainda a 3, a 2, até 1,5, e o dinheiro ficou lá sem tributação. Então, o custo de aquisição ficou totalmente defasado. Embora tenha efeito imediato, esta medida provisória poderá ser revogada ou editada após 120 dias, caso não seja convertida em lei por meio de votação no Congresso Nacional. A nova regra pressiona o bolso de quem tem rendimentos no exterior, mas os especialistas afirmam que a prática promove segurança jurídica e está de acordo com modelos internacionais. Eu acho que a gente se alinha bastante às práticas internacionais, principalmente o movimento que vem sendo conduzido pela OCDE nos últimos 20 anos, né? Que é justamente de evitar esse tipo de situação desigual entre contribuintes que se encontram na mesma situação. Os outros países adotam estruturas semelhantes. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam uma estrutura até um pouco mais radical, que ele não considera a empresa na qual você faz investimento. Ele considera essa estrutura transparente e tributa direto à pessoa física.
A MP estabelece que esses novos tributos sejam aplicados apenas aos rendimentos ou ganhos de capital auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024, ou seja, não é uma tributação retroativa. Outro ponto de destaque da norma é a possibilidade de as pessoas físicas optarem pela atualização a valor de mercado de seus bens e direitos no exterior. A diferença do custo de aquisição e o valor de mercado em 31 de dezembro de 2022 será tributada à alíquota definitiva de 10% e o pagamento deverá ocorrer até 30 de novembro de 2023. Você já ouviu falar do termo colonização da linguagem? Aqui nos Estados Unidos, onde muitas crianças imigrantes precisam aprender o inglês do zero, já na escola, estudos apontam para os riscos de um aprendizado não bem executado. Especialistas alertam que a falta de um ensino bilíngue nas escolas públicas do país desloca alunos aprendizes do inglês. Por isso, seria necessário um plano de equidade no ensino. Hoje, cerca de 10% dos alunos das elementary schools públicas são aprendizes de inglês, ou seja, estão aprendendo a língua pela primeira vez. Esses alunos costumam ter dificuldades acadêmicas e foram gravemente afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia, segundo dados da Century Foundation. Os pesquisadores do Instituto examinaram 1.600 programas de imersão em 2 idiomas em 13 estados e em Washington, D.C., e descobriram que, na maioria dos casos, a parcela de alunos aprendizes de inglês diminuiu nos últimos anos, enquanto a parcela de nativos brancos falantes da língua aumentou. O Instituto alerta para a necessidade de programas que incentivem o ensino bilíngue nas escolas públicas do país, o que não acontece com frequência, promovendo uma exclusão de crianças imigrantes que precisam se adaptar à aprendizagem escolar do zero. Uma realidade bem diferente das escolas particulares ou localizadas em bairros mais ricos, onde a imersão em 2 ou mais idiomas é comum. A Unidos US e outras 162 organizações estão pedindo ao Congresso que financie programas para aprendizes de inglês no valor de $2 bilhões para o próximo ano fiscal. Assim, com um plano desenhado e com a contratação de mais professores bilíngues, seria possível estabelecer maior equidade entre os alunos e incentivar o multilinguismo e o multiculturalismo no país. Hora do nosso giro de notícias. Entre os flagrantes tem um adolescente que perde o controle de uma BMW e se choca contra outro veículo. Tem ainda a cena dramática de um bebê de 2 meses que para de respirar e é salvo por policiais que atenderam o chamado de socorro dos pais. Foi um tremendo susto na cidade de Vevay, no Michigan. O bebê de 2 meses parou de respirar de repente. A mãe fez massagem cardíaca até os policiais chegarem. Eles seguiram com os procedimentos e depois de longos 15 minutos, o pequeno Laker voltou a respirar. Ele foi levado para o hospital da região, onde se recupera. O pai disse que ainda tremia ao lembrar da cena, mas estava aliviado que tudo deu certo. Em New York, no Queens, a câmera de uma casa registrou o momento em que um carro em alta velocidade perde o controle e entra na traseira de um caminhão da UPS. O impacto foi tão forte que o veículo do correio é empurrado para frente e o entregador cai. Uma jovem de 14 anos que estava no banco dos passageiros morreu na hora. Já o motorista, um adolescente de 16 anos que dirigia com licença de aprendizado, teve apenas ferimentos leves. Ele vai responder na justiça pelo acidente trágico. 2 mandados de prisão terminaram em tiroteio em Madison, Indiana. A câmera do uniforme do policial registrou o momento em que o guarda bate na porta de um quarto de hotel. Enquanto a mulher sai, o policial entra e vê uma arma. Ele pede para o homem que está na cama levantar as mãos e é recebido com tiros. O suspeito foi encontrado depois, morto no banheiro. Ele teria se matado. A mulher fugiu e está sendo procurada. No próximo bloco tem reportagem sobre o afundamento da cidade de New York e a gente explica o que está acontecendo. E tem os detalhes de um estudo que traz um alerta. Ainda é preciso manter o uso de máscaras faciais nos consultórios médicos. New York está afundando e tudo por causa do peso dos arranha-céus e da alta quantidade de moradores. Um novo estudo apontou que a Big Apple está cedendo a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano.
A Carolina Camargo tem todas as informações. Olhando do alto, New York é uma verdadeira selva de pedra, com prédios amontoados um do lado do outro. São cerca de 1 milhão de edifícios espremidos em quase 800 quilômetros quadrados de terreno. Juntos, eles pesam em torno de 1,7 trilhão de libras, um peso que pode estar levando a cidade que nunca dorme para o fundo. Segundo o United States Geological Survey, a Big Apple está afundando entre 1 e 2 milímetros por ano. Para os especialistas, isso representa um sinal de alerta. Significa que enquanto o nível do mar sobe, por causa do aquecimento global, a cidade afunda, num processo gradual de assentamento do terreno. E o resultado pode ser desastroso no futuro. Por volta de 2100, partes de New York, como Lower Manhattan, por exemplo, podem ficar inundadas. O objetivo do estudo foi chamar a atenção para o problema do peso excessivo de prédios em terrenos costeiros, que podem favorecer as inundações antes do previsto pelas autoridades. Eu acredito que, independentemente da causa raiz, algumas coisas que deveriam ser feitas imediatamente com iniciativa privada, com iniciativa do governo, primeiro de tudo, limitar a altura desses edifícios, né, sabendo que o problema existe. E uma outra é o seguinte, inspirar-nos nos holandeses, que há mais de século vivem abaixo do nível do mar. Ou seja, se tem gente que vive abaixo do nível do mar, é país de primeiro mundo e consegue represar essas águas com diques, com barreiras, com estações de bombas, não é possível que nós, nos Estados Unidos, em pleno século XXI, não tenhamos condições de fazer a mesma coisa. Tem solução para isso, não é tão difícil assim, mas tem que ter iniciativa. Mudando de assunto, um estudo novo apontou que o uso das máscaras faciais ainda deve ser recomendado nos consultórios médicos. O motivo é que as clínicas são os locais com maior concentração de pessoas com vírus e bactérias. Os estudiosos dizem que as máscaras já provaram serem protetores faciais eficientes contra contaminações. Elas reduzem em mais de 50% os riscos de contrair doenças como a Covid-19, que continua circulando pelo país. Por isso, um estudo apontou que nos consultórios médicos ou hospitais, que são ambientes comunitários com alta taxa de doenças, a continuação do uso da máscara é essencial para evitar exposições desnecessárias. A pesquisa disse que não há diferença significativa entre máscaras cirúrgicas e respiradores N95, mas destacou que tecidos e telas finas não funcionam contra vírus e bactérias. O estudo foi publicado na revista The Annals of Internal Medicine. Agora uma reportagem para os tutores de pets com um alerta sobre a longevidade dos cachorros. Um estudo acaba de descobrir a forte relação entre a qualidade do sono dos animais e a demência. Os pesquisadores dizem que, assim como as pessoas que têm a doença de Alzheimer, cães com disfunção cognitiva experimentam insônia e perturbações do sono. Além disso, assim como no caso dos humanos, os cachorros que demonstraram menos capacidade nos testes de memória também tinham menos sono profundo. O estudo concluiu, basicamente, que os cães idosos que têm problemas para dormir são os mais propensos a desenvolver demência. A descoberta foi feita por cientistas da Faculdade de Medicina Veterinária do estado da Carolina do Norte. Depois do intervalo, tem reportagem com os detalhes da realização de Jogos da Copa de 2026 em Massachusetts, onde vive grande parte da nossa comunidade. E a gente mostra o impressionante flagrante de uma professora correndo em uma escola para proteger os alunos, até que teve uma surpresa. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O assunto agora é Copa do Mundo Masculina. Boston, em Massachusetts, revelou oficialmente a logomarca da cidade, que será uma das anfitriãs dos Jogos de 2026. A nossa repórter Giovanna Locatelli foi até lá acompanhar esse evento, que também destacou a infraestrutura da cidade. São esperados 450 mil visitantes só em Boston.
O evento reuniu jornalistas de diversos países. Na ocasião, foi apresentada a logomarca oficial da cidade de Boston, que vai sediar Jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026. Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas o mega-milionário empresário Robert Kraft, um dos responsáveis pela competição ter vindo para Boston. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, destacou a estrutura que a cidade oferece para receber um evento desta importância. Greatest hospitals, greatest centers of research and innovation. A marca que vai identificar Boston na Copa do Mundo traz as cores verde, azul e amarelo, que representam parques, natureza e as cores da cidade. Os números da competição também foram apresentados. É a primeira vez na história das Copas do Mundo que a competição vai ter a participação de 48 equipes, com realização dos jogos em 3 países diferentes. A maior festa do futebol do mundo deve atrair aqui para Boston mais de 450 mil visitantes, que vão gerar uma economia de 500 milhões de dólares para Boston. A prefeita de Boston, Michelle Wu, falou da expectativa da presença dos brasileiros. Estamos muito entusiasmados em poder conectar as culturas com uma das comunidades mais importantes em Boston e no país. Para o comentarista esportivo Lombardi Júnior, este vai ser um grande momento para o esporte mundial. Todo mundo engajado, né? Governadora, prefeita, o comitê esportivo da Copa, que espera ter 6 jogos da Copa. Eu acho que para Boston, pela movimentação financeira e por tudo que representa em termos de esporte no estado, que é muito forte, vai ser uma Copa inesquecível para quem acompanhar de Boston. É uma região de grandes comunidades, de muitos imigrantes, tem tudo a ver com o que é a Copa do Mundo, que no final das contas, além do futebol, é uma celebração de países. Nós estamos aqui vivendo exatamente no centro do nosso mundo, no centro do nosso universo, né? Futebol. A comunidade brasileira vai ser vital. Vai ser uma grande festa. Total. Em Richmond, na Virgínia, a formatura da turma de 2023 da Raynolds Community College foi uma emoção só. É que um dos formandos, que levou um tiro há 7 anos e ficou paralisado do pescoço para baixo, andou pela primeira vez para conseguir pegar o seu diploma. O feito só foi possível porque Khalil Watson usou um exoesqueleto, uma tecnologia que permite às pessoas paralisadas ficarem de pé e caminharem. Khalil realizou por meses a terapia especializada para aprender a andar com um esqueleto robótico, para esse momento tão importante e, claro, muito simbólico. Ao pegar o diploma e ser aplaudido em pé por minutos, o formando disse aos colegas e, claro, também aos professores que ele estava ali para passar somente uma importante mensagem. Que tudo é possível e que, apesar de muitas vezes as circunstâncias da vida não serem as melhores, a nossa única opção é seguir adiante. Lindo. Linda mensagem. Não tem como não se emocionar, encher o olhinho d'água de ver ele levantando pela primeira vez. Nós duas, né? Para pegar um diploma. A gente se emocionou. Lindo. Não tem o que descrever. Não dá para descrever essa cena. É realmente emocionante. Bom, vamos aproveitar e dar uma olhada aí como é que vai estar o clima amanhã. Olha, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 46. A mesma coisa em New York e Washington. Washington não passa de 80, máxima. Norfolk, tempo encoberto também, máxima de 68. Em Atlanta, começa uma tempestade e segue por toda a região da Flórida. Miami, Tampa, Jacksonville, vai ter bastante chuva e mínima de 70 graus. Em New Orleans, essa tempestade segue, aí mínima de 73, máxima de 86. Em Brownsville, sol entre nuvens, mínima de 72. Evelyn. Sol entre nuvens também em San Antônio e também em El Paso, essa região toda do Texas, aqui pertinho da fronteira, gente. Mínima de 64 em El Paso. Já no Arizona, a gente vê que em Phoenix vai fazer muito sol, máxima de 91, bastante calor também. Em Los Angeles, na Califórnia, o tempo vai estar encoberto, assim como em Las Vegas, no estado de Nevada, onde a máxima chega a 95 no final de semana, muito quente. E o sol vai brilhar bastante em São Francisco. Quem estiver ali na costa norte da Califórnia vai poder aproveitar um final de semana de bastante sol, com mínima de 55 e máxima de 64. E agora a gente tem uma linda história e com um flagrante e tanto. Que os professores são heróis, isso, claro, a gente já sabe. Mas em uma escola daqui do país, uma das educadoras anda chamando atenção na internet. É que ao ouvir uma suposta confusão em uma sala de aula, ela correu. Mas correu mesmo para proteger os alunos. Só que quando ela chegou lá, veio a surpresa. What's going on? Come on, what?
De vestido e salto alto, a professora corre desesperada. Ela grita e empurra os alunos que estavam em uma roda, até que vê o namorado ajoelhado. E então a proposta. Com a resposta positiva, os alunos explodiram em emoção. Eles gritaram e mostraram os cartazes com declarações de amor do pedido inusitado. O vídeo postado em uma rede social já tem mais de 1 milhão de visualizações. Nos comentários, milhares de elogios à velocidade da professora, que correu na direção da confusão sem medo algum. Um dos internautas escreveu: "O envolvimento dos estudantes foi tudo", e geral concordou. Para muita gente, o vídeo mostra que ensinar é muito mais do que educar crianças. Nesse caso, deu para ver que o noivo sabia bem da total dedicação da professora aos alunos e quis tirar um proveito desse amor todo, mas, claro, devolvendo em dobro a ela. Impressionante, né, Ruth? Como ela correu loucamente pro inesperado, ouvindo só um barulho de confusão, mas tendo certeza que ela precisava estar lá para defender os alunos. Ela não teve dúvida, né, Evelyn? Não teve. Eu tava comentando esse caso, ela não teve dúvida, ela saiu em disparada, não pensou duas vezes. Isso é uma professora exemplar, né? E não teve dúvida na hora do sim também, né? Que ela respondeu logo de pronto e bato, assim, de bate pronto. E troquei, fiquei emocionada aqui também. E os alunos participando da pegadinha. Não, foi uma tremenda pegadinha, o que eu ia falar agora, uma tremenda pegadinha, mas que foi sensacional a ideia e deu muito certo. Olha, parabéns pela criatividade, viu? E parabéns para os noivos. Com toda certeza. Bom, é com essa reportagem, então, maravilhosa, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente segunda-feira, às 7h30 da noite. Com certeza. Aproveitem o final de semana, mas antes, continuem aí, porque vem mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Até segunda. Até